Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para a nossa terceira aula, falando sobre o fruto do Espírito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 17. Diz assim: Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produzir bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, nós vamos continuar estudando sobre o fruto do Espírito e que você preste muita atenção para assimilar tudo, para que você seja uma árvore que gere bons frutos para a glória de Deus. Vamos orar pelo pastor André, que hoje vai trazer essa aula para nós. Estenda a sua mão, você aí de casa, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela vida do teu filho. Te pedimos, Senhor, unção de sabedoria, de discernimento, que ele possa passar, Senhor, para nós todo o conhecimento que com certeza veio do teu trono. Ajuda o Senhor para a glória do teu nome. Abra as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amor. Amém. Graça e paz. Queridos, é um prazer grande estar aqui mais uma vez com vocês para uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós, como já disse a pastora Nelly, nós vamos encerrar aqui essa série falando sobre o fruto do Espírito, né? Nós temos 9 gomos e, para mim, coube eu fazer esse encerramento falando dos 3 últimos gomos, né? Falando de fidelidade, falando de mansidão e também falando de domínio próprio. Só lembrando para você, lá em Gálatas 5, 22 e 23, eu acho que todo mundo já sabe de cor esse versículo, né? O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, contra essas virtudes, não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Nós tivemos aqui, na primeira aula, eu estou pegando aqui até alguns slides da pastora Nelly, que eu lembro que na primeira aula ela já falou sobre bênçãos internas, então ela estava falando de amor, alegria e paz. Amor, ser amoroso no interior, bênçãos internas. Alegria, ser alegre no interior. Paz, ser tranquilo no interior. Depois, no segundo domingo, o irmão Geraldo falou sobre bênçãos externas, longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade é paciência, ser paciente para com os outros. Benignidade, ser benigno para com os outros. E bondade, ser bom para com os outros. Coube a mim, então, falar das bênçãos verticais. As bênçãos verticais, nós vamos falar, como eu já disse, de fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, que também é chamado de autocontrole, por alguns autores. Fidelidade, ser fiel a Deus. Mansidão, ser manso diante de Deus. E domínio próprio, ser controlado por Deus. Né? A gente fala de autocontrole, mas na realidade nós vamos ver que o ideal é que nós sejamos controlados por Deus. Nós vamos fazer uma sequência da forma como eles estavam falando, né, como eles fizeram nos 2 últimos domingos, os 3 tipos básicos de frutos, né? O fruto falso, que a gente chama do fruto artificial. O fruto falso é aquele que é fabricado pelo próprio homem. O fruto da carne, ou também chamado fruto podre, que retrata a morte e a deterioração. Verificamos suas características no fruto da carne em Gálatas 5, 19 a 21. Aí temos ali prostituição, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Não herdarão o reino. Ei, querido, coisa muito séria. Olha o que vem escrito no final do versículo. Não herdarão o reino. E nós vamos falar, por último, né, porque aquilo que eu quero que fique guardado na sua mente, sobre o fruto verdadeiro.
o fruto verdadeiro do Espírito nos é revelado através das Escrituras. São todas as características da vida de Jesus. Se quisermos saber como é o verdadeiro fruto, seja do amor ou qualquer um deles, qualquer um dos outros 8 gomos, é só olharmos para Jesus. Ele exemplificou claramente o verdadeiro significado de todos os gomos do fruto do Espírito, através da sua vida e através da sua morte também, ele nos ensinou. Então, queridos, logicamente que o nosso modelo, o nosso grande modelo nessa parte de caráter, de formação de caráter, e a gente vai ver isso aqui também, é Jesus. Mas Jesus é um modelo para todos os gomos do fruto do Espírito. Foi ele quem, de forma perfeita, personificou cada um dos 9 gomos do fruto do Espírito. Por isso que sempre nós começamos falando, o grande exemplo foi Jesus, de amor, paz, longanimidade, alegria. E eu vou falar também a mesma coisa que diz respeito à fidelidade, mansidão e domínio próprio. E nós vamos começar agora, a partir de agora, nós já vamos começar a falar do primeiro gomo. Dos 3 gomos que couberam a mim, eu vou começar falando do gomo da fidelidade. Aí eu fico pensando, fidelidade. Quando eu peguei para falar sobre fidelidade, eu peguei inclusive ali o significado, meu dicionário.org, tem ali o significado. Quem fez isso também foi o irmão Geraldo, ele fez. Eu fiz da mesma maneira, e está aí para vocês, Pode ir, o slide anterior, por gentileza. Fidelidade tem aí, qualidade do que é fiel. Lealdade, retidão, constância, perseverança, exatidão, veracidade, grau de precisão com que um sistema reproduz som e imagem. Então, ali a gente está falando de fidelidade. Eu botei no Google, a palavra fidelidade para ver quais eram as figuras que iriam aparecer. E apareceu muita coisa de fidelidade. A gente fala de fidelidade, muita gente pensa, botei uma figura aí, um amor, uma aliança ali, uma corrente entre as 2 mãos, um coração. A fidelidade entre marido e esposa, entre um casal. Muita gente raciocina a fidelidade dessa forma. Está errado, não. Aí tem gente que fala de fidelidade, botei até ali um vivo, net. Como fugir da multa de fidelidade da net? Às vezes você assina um contrato de fidelidade e você, por tanto, um determinado tempo, você é obrigado a permanecer utilizando aquele produto. Porque se você não utilizar aquele produto, se você não for fiel, acaba que você é penalizado, você tem que pagar uma multa. Então, tem aí como fugir da multa da fidelidade da net. Existem cartões de fidelidade. Hoje existe cartão de fidelidade para todas as coisas. Se você for ver hamburgueria, aqui eu botei, não sei se é esmalteria, negócio de manicure, que senão, todo mundo tem cartão de fidelidade. Tem cartão de fidelidade para tudo. Tem, tirando ali a questão da net, que você assina um contrato, mas diversos serviços, tipo pizzaria, você acaba tendo um cartão de fidelidade. A pessoa vai lá, cada vez que você utiliza aquele serviço, utiliza aquele produto, a pessoa marca um xizinho no cartão de fidelidade. E por último, me chamou a atenção, esse que eu coloquei também. Você acredita na fidelidade masculina? Achei um absurdo, mas é o que a sociedade pensa. Afinal de contas, eu sou homem, e a gente procura sempre buscar. Assim como Jesus fez, nós procuramos buscar o quê? Exemplificar o fruto do Espírito. Todos os gomos do fruto do Espírito. E não é nada fácil, mas a gente procura fazer isso. Sejamos homens ou mulheres, dentro da igreja, todos nós temos que estar dispostos a pagar o preço para conseguir chegar lá. Bom, mas aí, vimos fidelidade, a gente não está falando de Bíblia. Falamos da forma como a sociedade vê a fidelidade. Mas como que a Bíblia vê a fidelidade? Aí nós vamos começar a falar de diversos versículos bíblicos. Afinal de contas, escola bíblica dominical. A gente falou de escola bíblica dominical. Vamos falar de Bíblia. Estamos falando aqui, o grande exemplo é Jesus. E você pode até ficar meio chocado. O grande exemplo é Jesus para tudo isso. Queridos, se nós vamos retirar os versículos da Bíblia, não se esqueça, a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia está voltada para Jesus.
Desde o seu primeiro capítulo até o último capítulo, é voltado para Jesus. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento aponta para Jesus. Né? Depois vem Jesus e começa-se a contar a história de Jesus. Mas a Bíblia é, no seu todo, cristocêntrica. Vamos falar então do gomo da fidelidade. Hebreus 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai atentamente a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, o qual é fiel àquele que o constituiu como Moisés também o foi em toda a casa de Deus. Então, já está aqui afirmando, né, que Cristo foi fiel àquele que o constituiu, ao Senhor, a Deus, o Pai, que o constituiu. Assim como Moisés o foi também fiel em toda a casa de Deus. Vamos prosseguir? Quando eu digo que Jesus é o nosso modelo, no gomo da fidelidade não fica diferente. Jesus era uma pessoa totalmente fiel. Enquanto ainda estava aqui na terra, ele foi muito fiel, não só ao seu Pai Celestial, ele também foi fiel para com os seus seguidores. Isso é interessante, né? Porque Jesus veio, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, no tempo que ele estava aqui na terra, 100% Deus e 100% homem. Mas ele foi fiel, não só ao Pai, a Deus, mas ele foi fiel também aos homens, aqueles que estavam junto com ele aqui na terra. Isso quer dizer, Hebreus 2,17, isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel, no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Queridos, quando a gente pretende imitar ao Senhor aqui nessa terra, o que nós devemos ser? Fiéis a Deus. Lembra que são verticais esses 3 últimos gomos, fiéis a Deus, mas eu vou provar, vou mostrar essa minha fidelidade a Deus, sendo fiel também aos irmãos, sendo fiel também às pessoas que estão aqui ao meu lado, sendo fiel às pessoas que estão andando junto comigo. Eu tenho que ser fiel às pessoas que estão aqui na igreja junto comigo? Tenho que ser. Tenho que ser fiel à minha esposa, sem a menor dúvida. Eu tenho que ser fiel aos meus filhos, aos meus parentes, aos meus amigos. Né? Eu tenho que ser fiel às pessoas que trabalham comigo. Eu tenho que ser fiel às pessoas... Queridos, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que externar esse fruto chamado fidelidade, esse gomo chamado fidelidade. Jesus recebeu um glorioso título no céu, que se relacionava a essa qualidade do seu caráter, fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro. Uma pessoa que é digna de confiança, fiel e verdadeiro. Apocalipse 19:11 diz assim: em seguida viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco, e seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Sermos semelhantes a Jesus significa que seremos fiéis para com Deus e para com os outros, em todos os aspectos de nossa vida. Mas o que de fato isso significa? Então, queridos, nós vamos entrar na parte prática, né, do que isso aí exatamente significa. Nós vamos naquela sequência que você já está acostumado nos 2 últimos finais de semana. Nós vamos falar do fruto falso, vamos falar do fruto podre, o fruto da carne. E, por último, nós vamos falar do fruto verdadeiro. Então, fique ligado. Só vai ficar ligado no fruto verdadeiro? Vou falar por último para que você guarde, fique na sua mente o fruto verdadeiro. Mas é importante nós sabermos identificar o que é chamado de fruto falso, para que nós não caiamos nas armadilhas do inferno, né, que vão nos levar ao fruto falso ou ao fruto podre, pensando muitas vezes que estamos fazendo aquilo que é correto. Então, fique atento. Fidelidade, fruto falso da fidelidade. O que não é fidelidade? O que não significa? O que não é fidelidade? Não significa que devamos estar tão fixos em nossos caminhos que não consigamos mudar. Não significa que devamos estar tão estabelecidos em nossas mentes
que não consigamos aprender coisas novas. Isso não é nada mais do que orgulho e teimosia, e somente atrapalha a obra de Deus. Dando prosseguimento, Deus está sempre operando de novas formas, e não devemos estar tão amarrados, tão arraigados aos antigos padrões do passado que não conseguimos nos relacionar com o novo fluir do seu Espírito. Os fariseus achavam que estavam sendo fiéis à sua tradição. Estavam, no entanto, amarrados a um rígido legalismo que os colocou numa posição de oposição ao próprio Senhor. Olha só, defendendo aquilo que eles entendiam que era correto, mas era fruto falso, tentando ser fiel àquilo que na realidade era legalismo, eles começaram a se opor ao próprio Senhor. Não é isso que a Bíblia quer dizer com relação ao fruto da fidelidade. O que as Escrituras realmente dizem sobre este fruto do Espírito? Nós vamos chegar lá. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado com relação ao fruto falso. Nós temos que ser fiéis aos princípios da Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem muita coisa escrita, e a gente tem que tomar cuidado com as interpretações. Uma interpretação dessa, ela pode me jogar no fruto falso. Eu estou imaginando que estou fazendo algo de muito bom, mas era fruto falso. Então, cuidado com as armadilhas do inferno, cuidado com aquilo que nos é apresentado. Hoje, muita coisa mudou com relação à cultura daquela época, muita coisa mudou com relação àquilo que era feito, às ações que eram tomadas, mas não esqueçam que nós somos fiéis aos princípios. Os princípios não mudam. Os princípios da palavra de Deus não vão mudar. A forma de fazer pode mudar, mas os princípios não vão mudar. Eu lembro que uma vez, e às vezes, a gente está até, vamos falar isso aí no fruto podre, já entrando aqui nessa parte do fruto podre, muitas vezes existem coisas que são determinadas pelo próprio homem, e não são determinadas pelo Senhor, são determinadas pelo próprio homem. E as pessoas, às vezes, criticam, as pessoas misturam usos e costumes com princípios bíblicos, e às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. Legalismo, coisa da gente, coisa da carne, coisa do homem que a gente coloca. Eu lembro que uma vez, nosso filho, Gabriel, era pequeno, e o Gabriel usava cabelo comprido, trancinha, cabelo comprido de trancinha. Ele gostava desses negócios de fazer trança na cabeça. Aí o Gabriel, eu nunca usei muito cabelo comprido, queridos? Acho que é fácil de entender por quê, Cabelo comprido nunca foi o meu forte, não. Mas teve uma época que até o Gabriel usava cabelo comprido lá em casa. E uma vez, a gente entrando na igreja, a esposa do pastor, no caso do pastor dessa igreja, ela foi bastante infeliz, quando ela chegou e fez um comentário acerca do cabelo do Gabriel. Chegou para o Gabriel e falou para ele: mas esse cabelo comprido, para mim isso não é cabelo de homem. O Gabriel era garoto, pequeno. Ela entendeu que aquilo dali não era cabelo de homem, porque era cabelo comprido. Na cabeça dela, de repente, ela estava sendo fiel. Estava sendo fiel a algo que não vem escrito na palavra. O Gabriel não entendeu nada, olhou para a minha cara, eu segurei o Gabriel, a vontade foi de responder. Mas como eu sei que depois da fidelidade também tem mansidão e domínio próprio, então eu engoli o sapo, não respondi não. Mas eu fui orientar o meu filho, porque ela falou assim: você deveria cortar esse cabelo, que para mim isso não é cabelo de homem, na opinião dela. Aí o Gabriel olhou para a minha cara, tipo: pai, tem que cortar então o cabelo? Eu falei assim: filho, tem que cortar cabelo por quê? Tem gente que não usa barba, tem igreja que a pessoa diz que não pode usar barba. Eu não sei onde está escrito na Bíblia. Eu falei assim: já viu todas as fotografias, qualquer pintura que fala de Jesus? Tu já viu Jesus de cabelo cortado ou sem barba? Tu já viu Jesus de cabelo cortado ou sem barba? Ainda usava bata, Aí tu podia dizer: pô, Jesus usava vestido, de barba e cabeludão. Pô, meu camarada, besteira. Isso aí, usos e costumes, isso não tem nada a ver com fidelidade aos princípios, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Besteira, filho, fica com o teu cabelo, ela que corte o cabelo do filho dela, e a gente vai prosseguir, fica na tua. Apesar de eu nunca ter tirado essa marra de cabelo grande, mas eu falei assim: filho, você pode ficar com o teu cabelo grande, aproveita enquanto você tem, em nome de Jesus vai ter até muito tempo. Mas caso não tenha no futuro, você pelo menos já aproveitou, tirou umas fotografias para depois todo mundo acreditar que você, inclusive, já teve cabelo grande. Mas vamos lá, queridos, fruto
podre da fidelidade. As características da carne que se opõem à fidelidade incluiriam algumas negativas, como o fato de sermos indignos de confiança e desleais. Então, o fruto podre é aquilo que se opõe ao fruto verdadeiro. Então, a gente está falando de fidelidade. O que é o fruto podre? É a pessoa indigna de confiança. Imagina você ser taxado de pessoa indigna de confiança. Você não faz jus à minha confiança, tendo em vista aquilo que você tem apresentado, fruto podre da fidelidade. Outros defeitos do caráter, contudo, poderiam ser acrescentados. Olha só, hein? É quando a gente pegou a referência lá de uma revista de escola bíblica dominical. Aí pegaram pesado? Não sei. Sermos atrasados e lentos. Olha só, hein? Atrasados e lentos. Adiarmos as coisas, sermos negligentes com relação a pequenas coisas e nunca completarmos as tarefas que começamos, fruto podre da fidelidade. Estes são hábitos negativos, fortes e duros de serem quebrados. Há uma boa nova, no entanto, pois há um poder de vitória no fruto da fidelidade. Queridos, ore ao Senhor, peça ao Senhor que te dê o fruto da fidelidade, porque é difícil. Para pessoas que já têm essa prática, muitas vezes é difícil. Tem gente que nunca chega cedo, sempre chega atrasado. Chega atrasado para o quê? Para tudo. A vida dele é atrasada. Né? Não é que chega atrasado para o culto. Chega atrasado para o culto, mas chega atrasado no trabalho. Chega atrasado para tudo. Chega atrasado no casamento. Chega atrasado para tudo. Porque é uma constante dele, é uma característica. Só que isso é fruto podre. A gente tem que melhorar nisso. Podemos começar com a próxima tarefa de responsabilidade que recebermos. No poder do Espírito de Deus, começamos e terminamos na hora marcada. Seguimos minuciosamente cada detalhe de uma maneira cuidadosa e responsável. Ao fazermos isso, novas atitudes e hábitos são formados e passam a fazer parte de todas as áreas de nossa vida, inclusive a nossa obra para Deus. Queridos, eu não posso ficar chegando atrasado às coisas. Se tem um horário para começar, tem um horário para terminar. Aí tem gente que fala assim, não, é o mover. Queridão, olha só, o nosso Espírito, o Espírito Santo, ele não é um espírito de bagunça, é um espírito de coisa ordenada. É o que a gente tem visto aqui. Espírito de coisa ordenada. Então, não seja atrasado, não seja uma pessoa indigna de confiança. E, principalmente, não seja uma pessoa desleal. Desleal é bem complicado. Você ser conhecido e taxado como uma pessoa desleal, para mudar esse teu cenário, às vezes vai ser um negócio complexo. Mas, como foi falado aqui, há poder no fruto, há poder no Espírito, né? E quando você começa a pedir ao Espírito que te capacite para que você exteriorize o fruto do Espírito, queridão, vai ser uma nova vida para você. O verdadeiro fruto da fidelidade. O verdadeiro fruto da fidelidade. A palavra grega referente ao fruto da fidelidade é pistis. Mesmo termo de onde obtemos a palavra fé. Só que existem algumas diferenças, né? As duas palavras estão associadas. Mas é preciso que estejamos cheios de fé para sermos fiéis. Existem determinadas coisas que nós não vamos conseguir fazer na nossa força. Né? Uma vez eu lembro, irmã Leia, lá no Rio de Janeiro, uma senhorinha assim, com uma sabedoria, coisa tremenda, coisa de Deus. E eu lembro, a gente bem novo na fé, e ela falando, olha só, você não pode esperar da pessoa que não tem o Espírito, que ela demonstre o fruto do Espírito. Ela não tem o Espírito. Né? Se ela não tem o Espírito, como é que ela vai apresentar para você o fruto do Espírito? Se apertar, ela espana. Sabe o que é isso? Porque é fruto falso. Não, mas parece muito que é fruto falso. E depois que essa irmã nos deu essa palavra, numa aula de escola bíblica dominical, né, num comentário, eu não estava nem ministrando a aula, no comentário que ela fez, eu guardei aquilo dali. E comecei a observar situações, observar pessoas e verificar, realmente, parece, mas chega lá num detalhe, é falso. Há algumas diferenças, no entanto, entre as duas palavras, as quais são vistas através do contexto ou cenário em que se encontram. A fé
é mais comum dessas duas palavras em nossa Bíblia. Refere-se à confiança e crença em Deus, na sua palavra e suas obras. Isso é verdade de uma maneira especial com relação à nossa salvação e todos os benefícios, né, que advêm da nossa salvação. Agora, a gente tem que acreditar, né? É como eu falei, é fé. A gente acredita. O firme fundamento, você sabe aquilo tudo que tem lá no livro de Hebreus. Refere-se à confiança e crença em Deus, na sua palavra e nas suas obras. Agora, a fidelidade é usada quando as Escrituras se referem ao fato de sermos confiáveis, responsáveis e, acima de tudo, mais leais. Significa que somos dignos de confiança. Olha, queridos, isso aqui já é totalmente diferente. Uma coisa lá, o fruto podre, você ser chamado de desleal. Outra coisa é você ser associado a uma pessoa que é digna de confiança. Não fica bem melhor? Fica bem melhor você ser associado a quem é digno de confiança. É um sinal de um bom despenseiro, em que se pode ter confiança com os bens dos outros. Além disso, diz 1 Coríntios 4:2, além disso é necessário que os despenseiros sejam considerados fiéis. Queridos, você quer ser, a gente já falou aqui sobre mordomia na escola bíblica dominical, né? Você quer ser encontrado como? Quando você quer ser encontrado como mordomo fiel ou você quer ser encontrado como um mordomo desleixado, né? Que é indigno de confiança? Você quer ser encontrado fiel, tenho certeza disso. Mas para que sejamos todos encontrados fiéis, nós precisamos exteriorizar alguns comportamentos, e esses comportamentos são esses que a gente está falando aqui. Então, é muito importante estar atento para tudo que está sendo falado e que a gente coloque isso aqui em prática. Para que eu seja uma pessoa digna de confiança, eu tenho que sistematicamente chegar no horário. Porque se alguém marcou comigo, eu marquei com o pastor André, o Binho marcou comigo aqui às 4 horas, né? É importante que a gente seja o quê? Digno de confiança. Às 4 horas, eu cheguei aqui antes das 4 horas, para que pudesse fazer essa gravação. Isso é importante? É. Quando eu marquei com ele, eu até falei, caso eu não possa vir, eu vou te avisar. Eu avisei a ele? Não, não avisei. Então, na cabeça do Binho, o que está se passando? O pastor André vai chegar às 4 horas, para que nós possamos iniciar a gravação da aula da forma como está marcado. Coisas simples, queridos. Coisas simples. Mas essas coisas simples vão te colocar nessa posição do dispenseiro que é fiel. O dispenseiro que é encontrado fiel. O mordomo que é encontrado fiel. O mordomo que é confiável, ele é responsável, ele é leal, digno de confiança. Se vocês forem ver, tanto Pedro, quanto Paulo, quanto João, quando se referiam às pessoas que os ajudavam. Olha, eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5 passagens, falando uma de Pedro, uma de João, as outras 3 falando de Paulo, né? Eles falando acerca de pessoas que eles consideravam fiéis. Escute o que eu vou falar. 1 Coríntios 4:17. Por esta causa vos enviei quem? Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Olha só, se você chega com uma carta de recomendação de Paulo, dizendo, ele é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha como é que essa pessoa chega investida de autoridade, uma vez que quem o apresenta como sendo um filho amado e fiel no Senhor. Querido, eu queria receber uma carta de apresentação de Paulo se dirigindo a mim dessa forma. Pedro, por meio de Silvano, 1 Pedro 5,12, por meio de Silvano, fiel irmão, como o considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela estejais firme. Então, mesma coisa, por meio de Silvano, fiel irmão. Olha quem está falando. Quem está falando? Pedro está falando isso daí. Bênção. Ele poder, imagina para Silvano, né? Que honra ter sido chamado de fiel irmão por Pedro. Agora, 3 João 5. Amado, procedeis fielmente em tudo que fazes com os irmãos
e para com os estranhos. Olha só o desafio de João agora. Ele já está dizendo, amados, procedeis fielmente, quer dizer, seja fiel em tudo o que fazes. Com quem, querido? Com os irmãos da igreja? Não. Com os irmãos da igreja também. Com os irmãos e para com os estranhos. Mas eu tenho que ser fiel aos estranhos? Eu tenho que ser fiel, querido. E ponto. Eu tenho que ser fiel. Para quem? Eu tenho que ser fiel. Mas eu também tenho que ser fiel. Mesmo que ele não seja fiel a mim, então, lembra? Sua mãe não dizia que você não é qualquer um? Então, você tem que ser fiel. E os outros? Os outros vão resolver a vida deles. E você vai ser fiel. E isso pode servir para que essa fidelidade ela aflore em outras pessoas também. Vamos lá. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. 1 Timóteo 3,11. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Esse é um versículo que a gente usa bastante na escola bíblica dominical, porque a gente fala, vai passando para outros homens que sejam fiéis, para que eles sejam fiéis, para que eles mostrem também para as outras pessoas. O bem mais valioso que um líder pode ter são ajudantes que sejam leais, honestos e confiáveis. Numa só palavra, a gente pode resumir como fiéis. João fala até mesmo sobre os filhos do Senhor que seriam fiéis até a morte. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Percebemos uma força nesse fruto do Espírito, muito necessário para que a obra de Deus seja bem-sucedida. Se eu não tiver exemplos de fidelidade, vai ser difícil da obra de Deus ser bem-sucedida através da minha vida. Não é de se surpreender, portanto, o fato de encontrarmos o inimigo tentando opor-se a essa qualidade do caráter de Cristo de todas as maneiras possíveis. Chega atrasado, não tem problema não, cara. O pessoal vai entender, o pessoal vai entender. Chega atrasado. Não, você não precisa cumprir isso daí, não. Não, isso é besteira, tal, isso é besteira. Não precisa cumprir, não. É o inimigo agindo na tua vida para que você não seja fiel. Mas vamos lá, queridos. Passando para o nosso segundo gome. Ser fiel não é se manter firme sobre falsos e rígidos padrões impostos pela sociedade ou pelo tradicionalismo. Ser fiel é se manter firme nos princípios da palavra de Deus, obedecendo aquele que permanece fiel sempre, mesmo que sejamos infiéis. Esse é o modelo. É esse modelo que nós devemos seguir. Esse é o nosso alvo. Jesus é o nosso alvo. E é para lá que nós vamos prosseguir. Queridos, eu entendo que você já deve ter compreendido essa parte de fidelidade. Vamos passar para a mansidão, o nosso segundo gomo dessa terceira e última aula. Mansidão. Aí eu fui ver, fiz a mesma coisa lá no Google, né, procurando sobre mansidão. Aí fala ali do fruto do Espírito, tal, ó, um passarinho na mão, um leão com um carneiro, né, com uma ovelha deitada no leão. Meu camarada, eu acho que isso aqui foi montagem, né? Ou então esse leão desdentado, não sei, tinha comido muita coisa, tinha acabado de comer uma zebra, porque para ele estar desse jeito, só dessa forma. Mansidão, qualidade de manso, índole pacífica, calma, brandura, serenidade, doçura, bondade, sossego, quietação, lentidão no falar e no agir. Isso aí é o meu dicionário. Mas vamos seguir para o nosso padrão bíblico de mansidão. Jesus, apesar de manso, era muito forte. Eu não posso associar a mansidão à fraqueza. Jesus, apesar de manso, era muito forte. A humildade caminha lado a lado com a mansidão. É impossível ser manso sem ser humilde. Aquele que é manso e humilde de coração está sempre disposto a carregar a carga do seu irmão. Agora, um detalhe. Não é uma pessoa que age precipitadamente diante das situações, mas, no meio das tensões e conflitos, consegue permanecer inabalável. Queridos, você tem que treinar. Isso daí você tem que pedir ao Espírito Santo e cada vez ele vai levando você a outros patamares, né? Situações vão aparecendo e você vai crescendo nessa questão da mansidão, porque não é fácil não. Diante das situações, muitas vezes, como diz aqui, diante das situações, no meio das tensões e conflitos, consegue permanecer inabalável. Às vezes é a tua vontade de dar um berro, às vezes a tua vontade é chutar o balde,
né? E eu aprendi isso com o nosso discipulador. Olha só, a vontade de chutar o balde você pode ter, só não pode chutar. Mas vontade de chutar o balde você pode ter. E muitas vezes acontece isso, você tem vontade de chutar o balde. Mas não chuta não, querido. Não chuta não. Apresenta o teu gomo da mansidão. A mansidão não é uma fraqueza de caráter nem da conduta. Não é ser uma Maria vai com as outras. Não é uma pessoa influenciável e resoluta que cede sobre mínimas pressões. Então, ser manso não é qualquer pessoa que chegou e falou alguma coisa contigo, não é como se fosse um vento batendo para lá, um vento batendo para cá, e você não sabe nem para que direção você está indo. Nem é tímido, nem envergonhado. Não sofre de sentimentos de inferioridade, nem subestima as suas capacidades. Queridos, nós temos que saber, temos que ter convicção de quem nós somos em Cristo Jesus. Não demonstra uma falsa modéstia diante dos outros. Em algumas ocasiões, pode ter aparência externa de cordeiro, mas um coração de leão. É isso que nós temos que ter, queridos. Então, acabei de apresentar aqui o fruto falso da mansidão. A mansidão não é nada disso que foi apresentado aqui. Ainda falando da mansidão, mas agora falando sobre fruto podre. Queridos, vou parar aqui, que de repente aquilo que eu vou falar, você pode se identificar, ou muitas vezes você vai identificar outras pessoas. Cuidado, né? Na realidade, é bom que nós façamos um autoexame. É mais importante que nós vejamos aquilo que nós somos do que as outras pessoas. Se cada um estiver fazendo um autoexame e se cada um procurar melhorar naquilo que já é, nós vamos chegar a um lugar muito melhor do que o lugar onde nós estamos nesse momento. Então, o gomo podre da mansidão. Pessoas que são orgulhosas, que se promovem e que servem a si próprias. Tem gente que só está interessada em servir a ele mesmo, aos seus próprios anseios, os seus próprios objetivos. Esquece, fomos criados para o louvor da glória de Deus, queridos. Fomos criados para fazer aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Não é exatamente aquilo, tomara que o meu planejamento esteja, né, eixado com o planejamento do Senhor. Aí eu vou estar muito mais feliz e vai ficar tudo mais fácil. Mas, na realidade, o que norteia a nossa vida são os planejamentos do Senhor. Pessoas que não são abertas ao ensino. Olha aí, querido. Pessoas que não são abertas ao ensino e que gostam muito de discutir as coisas. Não estou dizendo que você não possa discutir, mas tem gente que só discute e acha sempre que está com a razão. Pessoas que têm muita dificuldade em se submeterem às autoridades. Olha aí, queridos. Pessoas que têm dificuldade de se submeterem às autoridades. Quando são barradas ou não conseguem o que querem, elas têm a tendência de se tornarem amargas e de culparem os outros. Parece criança, sabe? Aquele comportamento infantil. Meu brinquedo, puxa daqui, puxa de lá. Coisa mais ou menos nesse sentido aí. Reagem e brigam ou retraem-se e fomentam as suas mágoas numa autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Tipo um negócio desse daí. Fora, está fora. Gomo podre da mansidão. Murmuram e reclamam quando qualquer coisa dá errado. Queridos, você tem um plano, deu errado. Não fique botando a culpa nos outros, não. Arregaça a manga e pede a Deus uma outra estratégia. Vamos em frente. Vamos em frente. Não é de se admirar que Moisés tivesse sido escolhido por Deus para guiar o seu povo para fora do Egito. Pensa num povo que reclamava. Aquele povo que Moisés estava guiando no Egito, pensa num povinho que reclamava. Mas Moisés estava lá, firme e forte, manso. Demorou anos e anos para Moisés. No início ele queria resolver na força dele, né? Matou lá o egípcio, aquele negócio todo. Mas Deus foi moldando o caráter de Moisés, até ele virar esse homem conhecido pela mansidão. Somente um homem muito manso teria tido a força interior para vencer esse tipo de oposição. A mansidão havia amadurecido tanto na vida de Moisés que Deus pôde usá-lo onde outros teriam fracassado. Então, queridos, Deus tinha um plano na vida de Moisés. E teve que mudar uma série de coisas em volta para que aquele plano acontecesse. E o plano aconteceu. Moisés, um homem manso, nesse momento, pelo menos já um homem manso, conseguiu conduzir aquele povo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Vamos falar agora
acredito que ficou bem entendido, né? Vamos falar agora do gomo verdadeiro, o gomo verdadeiro da mansidão. A palavra grega é prautes. Queridos, se é assim que pronuncia, eu não sei. Mas vou falar assim, prautes. Já estudei grego, tem tempo. Lembro quase nada do que eu estudei, ou menos ainda. Não há nenhuma palavra na nossa língua que traduza bem o seu significado completo. Ela combina as qualidades da força e da docilidade. Era usada para descrever pessoas que eram benignas e dóceis na conduta, mas que se encontravam em posições de poder e autoridade. Moisés era um homem desses. Tem lá Números 12, a referência Números 12, 3. Uma vez eu escutei, eu repito muito isso, pessoas que andam comigo já devem ter ouvido falar, eu ouvi isso quando eu estava aprendendo, fazendo curso de piloto. Tem alguns comandos que você tem que fazer no helicóptero, e eu lembro que um instrutor falou para mim, você tem que ser efetivo, sem ser brusco. E eu consigo associar isso daqui. Pessoas que combinam qualidades da força e da docilidade. Eu tenho que ser efetivo, mas eu não posso ser brusco, eu não posso ser grosseiro, porque eu estou sendo efetivo. Aí eu vou exteriorizar o gomo da mansidão. Jesus é o maior exemplo de mansidão que podemos encontrar na Bíblia. Olha só, Jesus novamente. Como eu já disse, a Bíblia é cristocêntrica. Só Ele conseguiu fazer isso tudo. Os 9 gomos do fruto do Espírito, só Ele. Você pode, eu acho que eu sou bom em tal coisa, eu acho que eu sou bom naquela outra coisa ali. Jesus era o modelo de todas as coisas. Ele foi manso em todas as situações que enfrentou. O espírito de mansidão deve fluir na nossa vida, desenvolvendo dentro de nós o bom testemunho cristão. As pessoas têm que olhar para nós e elas têm que enxergar isso daí, o bom testemunho cristão. Queridos, é uma responsabilidade nossa, testemunharmos aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. As pessoas nos cobram, as pessoas nos observam, estamos sempre cercados por uma grande nuvem de testemunhas, eu falo muito isso daí. As pessoas nos cercam. As pessoas sabem o que a gente está fazendo. As pessoas sabem quem nós somos. As pessoas sabem quem nós dizemos, pelo menos, que seguimos. E se você fizer alguma coisa errada, a pessoa vai dizer, eita, aquele dali não é o pastor André? Pô, está fazendo, meu Deus do céu. Está com a vida toda errada. Mas se acha em condições de julgar aquele que está na casa de Deus, porque deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. O gomo verdadeiro da mansidão. 1 Pedro 3,15 diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só, desafio. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Tem hora que você não está no dia bom, né, querido? É carne, né? Eu também. Carne, sangue. Aí o problema todo é quando você não está no dia bom. Porque quando você está no dia bom, está tudo tranquilo, ar-condicionado, tudo legal. Mas às vezes você está quente, né? O dia não está legal. Aí vem um teste para você sobre mansidão. Aí é que é o problema. Respira fundo, queridão. Respira fundo. E lembra de tudo isso que está sendo comentado contigo nesse momento? Já é uma preparação, já é um sinal de alerta para quando as situações aparecerem, se mostrarem a você, você saber como se comportar. Mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. No incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Dá até uma respirada funda, né? Porque manso e tranquilo. É fácil ficar o tempo inteiro apresentando essas características? Não venha me dizer que é, querido, porque não é não. E olha que eu nem me considero tão pouco manso, né? Mas é complicado, é complicado. Quem de vós é sábio e entendido? Mostre pelo bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Eita, Tiago 3,13. Tiago é um livro desafiador, né? Tiago, quando vem, né? Ele vem sempre
na ferida. Tiago, ele é muito incisivo, né? Um livro até pequeno, mas as coisas que estão escritas nesse livro, ele não tem meias palavras. Ele já chega rasgando. Aí só bota isso aí, ó. Mostre pelo bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Meus queridos, se ele está falando que é para nós mostrarmos, é porque alguém está observando. Não é simples não, querido. Não é simples não. Quando a gente vem falar disso daqui, de fruto do Espírito, se a gente começa já dizendo que o padrão é Jesus, o padrão é Jesus. Aí o padrão é Jesus. Pô, mas já jogou o sarrafo lá no alto, né? O padrão é Jesus? É, o padrão é Jesus. Foi ele quem apresentou, né, exteriorizou todos os gomos do fruto do Espírito. O padrão é alto. Mas, querido, com a ajuda do próprio Jesus, com a ajuda do nosso Deus, é que nós vamos tentar chegar nesse lugar. Esforce-se para chegar nesse lugar. Ainda da mansidão, verdadeiro fruto, verdadeiro gomo da mansidão. A mansidão é, primeiramente, uma atitude interior de submissão e confiança para com Deus. Lembra os aspectos verticais? Através dessa fonte, podemos encarar o mundo com paz, poder e propósito. Podemos falar e agir quando devemos e da maneira que devemos. Podemos também permanecer em silêncio e esperarmos quando isso estiver na vontade e propósito de Deus. Queridos, só conectado com Deus, conectado com o Senhor, que você vai conseguir entender. Podemos falar e agir quando devemos. Mas de que maneira? Da maneira que devemos. Podemos também permanecer em silêncio. Então, vez por vez, você vai ter que falar. Você vai ter que expressar uma ação. Agora, outras vezes, você vai ter que ficar como? Em silêncio, que é uma outra ação, né? Permanecer em silêncio e esperar, quando isso estiver na vontade e propósito de Deus. É simples? É fácil? Não acredito. A pessoa que me disser que isso daí é fácil, eu vou dizer, queridão, fruto falso. É difícil, não é simples não. Você pode dizer que isso é muito fácil em um momento ou outro, mas o tempo todo você expressar isso não é coisa fácil. Mas vamos lá, vamos conseguir. Como é que nós vamos conseguir isso? Através da oração e pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a chegarmos aonde Ele, inclusive, quer que nós consigamos chegar. Ele, com certeza, Ele quer que nós consigamos chegar nesse alvo. Por último, queridos, nós queremos falar sobre o gomo do domínio próprio, também chamado de autocontrole, domínio próprio. Aí eu peguei algumas figuras aqui, né? Domínio próprio, tá o cara esganando o pescoço do outro, né? Domínio próprio, ele não pode bater no cara. Isso é domínio próprio. Mas vou ter umas uvas aqui também, que às vezes o domínio próprio vai se apresentar para você, vai ser um teste para você com relação à comida. Queridão, você que come demais, né? Come muito além daquilo que você tem que comer, glutonaria não tem nada a ver com domínio próprio, não é fruto do espírito, não. Vai aí um alerta para aqueles que comem bastante, que comem demais, né? Come além do que deveria comer. Então, domínio próprio, autocontrole, também é falado de equilíbrio, né? Por isso botei uma pessoa se equilibrando numa linha aí, num cabo de aço. Domínio próprio, a pessoa botando um esparadrapo na boca, com Gálatas 5, 22 e 23. Cuidado com a sua língua. Você precisa refrear a sua língua. Nós precisamos refrear as nossas línguas. Já cansei de ver irmãos da igreja, não dentro da igreja, mas às vezes o irmão está lá numa conversa e de repente, salta o pip. Ei, que é isso, queridão? Domínio próprio. Refreia a tua língua, segura essa tua boca. O que não falta é irmão comendo pastor aí, ó, jantando, almoçando e tomando café. Quem? Pastor. O pessoal gosta de falar de pastor, né? Aí todo mundo quer cobrar do pastor. É uma coisa, é uma benção, mas a gente está aí para isso mesmo. É ministério, né? Assumir o ministério, a gente vai à frente. Essa marionete também é muito interessante. Sabemos que nós não vamos ter o controle da nossa vida. Aí temos que saber quem que está controlando essa nossa vida. Porque se não for Deus controlando a nossa vida, está tudo errado. Cuidado a quem você entrega
esse controle, esse negócio, não sei como é que chama, que controla a marionete, né? Que controla a tua vida, como se nós tivéssemos linhas aqui e fôssemos controlados. Essa mão que nos controla tem que ser a mão do nosso Deus, tem que ser a mão do nosso Senhor. 2 Pedro 1, de 5 a 7, diz assim: por isso mesmo, vós, fazendo todo o empenho, acrescentai à fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Olha só quantas coisas bacanas aí, né? Para mim, cada uma delas é desafiadora. A gente fala de fé, fala de virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, que é também um dos gomos do fruto do Espírito. Queridos, não é simples não. Estamos chegando aqui no 9º gomo, né? Não é nada simples não. Se você pensa que é simples, talvez é porque você esteja olhando de uma forma extremamente superficial. A partir do momento que nós começamos a aprofundar um pouco mais, podemos observar que a coisa não é tão simples, a coisa é muito mais desafiadora do que simples. Jesus era de fato um homem com autocontrole. Ele era totalmente submisso à palavra de Deus e fortalecido pela mesma e pelo Espírito de Deus. Está aqui pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Ele possuía um poder interior e um propósito interno que o capacitavam a cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Sua fonte de força e direção eram provenientes de Deus. Olha que coisa tremenda. Sua fonte de força e direção eram provenientes de Deus. Ele possuía um poder interior e um propósito interno que o capacitavam a cumprir perfeitamente a vontade de Deus. Observe que não está para cumprir meia boca, para cumprir uns pedaços, para cumprir de qualquer forma, para cumprir quando der, para cumprir quando eu conseguir chegar. Não, é para cumprir perfeitamente, queridos, perfeitamente a vontade do Pai. Tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, que se não pedir ajuda, talvez não consigamos fazer isso. Talvez não. É certo que se não pedirmos ajuda, nós não iremos conseguir fazer isso daí. O gomo falso do domínio próprio. Então, nós vamos falar algumas coisas aqui do gomo falso. Não é a renúncia à nossa personalidade única, da maneira que nos foi dada por Deus. Todos nós somos criações especiais, feitas para um lugar especial no seu plano. Então, eu não tenho que simplesmente negar a minha personalidade, mas eu tenho que abrir mão disso em prol daquilo que Deus, abrir mão não, eu tenho que adaptar isso àquilo que Deus tem planejado para que eu faça. O nosso grande objetivo é cumprir o plano de Deus na nossa vida. Não é uma escravidão legalística, através da qual as nossas vidas são limitadas pelas regras de religião dos homens. O fato de sermos divinamente autocontrolados nos traz uma liberdade espiritual e não uma escravidão. Já viu que tem gente que fala assim, não quero ser crente não. Porque o crente não pode isso, o crente não pode aquilo, o crente não pode, mas eu não posso fazer nada, eu não quero ser crente. Não, queridos, você não conseguiu entender. Porque, na realidade, o crente é aquele que pode tudo. Acontece que nem todas as coisas nos convêm. Então, eu consigo optar em fazer ou não fazer determinada coisa. Não é que o crente, não pode fumar. Assim, eu posso até fumar, mas eu sei que se eu vou servir de cordão de tropeço para outra pessoa, eu não vou fumar. Aquilo faz mal ao meu organismo, eu não vou fazer. Então, dá para entender isso? Eu acho que fica fácil de entender. Então, quando chega aqui, a nossa vida é limitada por um monte de regras. Não, é nessa vida que gera, através dessas regras, que se pensa que isso traz limitação. Não, isso traz liberdade. Isso, é o domínio próprio, que vai fazer com que eu possa escolher que caminho que eu vou seguir. Tampouco é o domínio de nossas vidas através de nossos próprios esforços ou da nossa força de vontade. Não possuímos os recursos interiores de poder
ou de sabedoria, para cumprirmos o perfeito propósito de Deus para as nossas vidas. Queridos, sem a ajuda do Senhor, você não vai conseguir. Você não tem essa força. Sem o Espírito, você não tem essa força. Por isso que fruto do Espírito, você não tem essa força sozinho. Você precisa dessa ajuda para conseguir chegar nesses objetivos que foram traçados por Deus para você. Então, falamos do fruto podre, do domínio próprio. E agora eu vou falar... Espera aí. Desculpe, fruto falso, né? Vamos continuar falando do fruto falso. Separados da palavra de Deus e do Espírito de Deus, somos como um barco sem bússola, sem vela ou leme. Os ventos deste mundo, o espírito dessa era, sempre nos afastam do curso, do plano de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ter uma referência. Já viu um barco sem bússola? Queridos, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de estar no meio do oceano num barco. Você vai olhar a 360 graus e você só vai ver o quê? Mar. Mar. E se ele não tiver uma bússola? Se ele não tiver um instrumento que o direcione, como que ele vai fazer esse instrumento? Para que lado que ele vai? Olha em todos os lados. É a água, para tudo quanto é lado. Lembra? A terra é redonda, né? Então você vai se afastando do litoral e daqui a pouco você não consegue mais enxergar aquilo dali. É só você olhar, quando você estiver de avião, atravessando por cima do mar. Aí você olha para um lado, olha para o outro, é só mar. Precisa de uma bússola, precisa de algo que nos direcione. É verdade que podemos estabelecer e alcançar metas terrenas através de nossos próprios esforços, mas elas não servem para nenhum propósito celestial ou eterno. De repente você pode conseguir fazer coisas. O grande lance, a grande pergunta é se essas coisas que você está fazendo têm a ver com o plano de Deus para você, para a sua vida. Se elas não tiverem nada a ver com o plano de Deus para a sua vida, você só está perdendo tempo. A verdade é essa, você só está perdendo tempo. O que aproveitaria um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Além disso, há algumas influências e hábitos em nossas vidas que não conseguimos quebrar, não importa o quanto tentemos. Simplesmente não conseguimos nos controlar com os nossos próprios recursos. Por isso que eu falei, peça ajuda, queridão. Peça ajuda, o Espírito está aí para nos ajudar. Ele quer que nós consigamos chegar no objetivo que Ele mesmo traçou, Ele está aí para nos ajudar. Porque eu não faço, olha só, hein? Porque quem está falando, hein? Não é o André, não, está falando de Paulo, hein? Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo desabafando. Paulo mostrando a sua própria fraqueza, a sua humanidade. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a vossa boa vontade. Filipenses 2:13. Nem botei aqui, mas tem Filipenses 2:15. Quanto a vós, sejais irrepreensíveis. Quando eu leio esse texto, quanto a vós, sejais irrepreensíveis, como filhos de Deus. Cara, é a continuação do que está aqui. Começa em Filipenses 2:13, pega o 14, 15, 16, vai lendo. Para você ver que preciosidade que tem aí. Olha que coisa que tem aí. Mas vamos lá, queridos. A hora está passando, eu preciso terminar. Gomo podre do domínio próprio. O contrário do autocontrole é a carne. O contrário do autocontrole é aquilo que não tem nada a ver com Deus. Simplesmente isso, as funções da alma. Mente, vontade e emoções. Lembra? As funções da alma. Mente, vontade e emoções separadas do controle de quem? De Deus. O que é isso aí? Indisciplina, imoralidade, rebeldia. Mesmo que viva em aparência de santidade. Né? Às vezes o cara chega perto de você com cara de santo, roupa de santo, jeito de santo, fala mansa, né? Cara de santo. É um santo. Fruto podre do domínio próprio. Quando tem que exteriorizar alguma coisa lá fora, fora do ajuntamento, é indisciplina, imoralidade, rebeldia. Essas pessoas são leis para si mesmas, semelhante à época dos juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Terra de ninguém. Né? Uma época a gente falava terra de Marlboro, né? Terra de ninguém. Lá no Rio de Janeiro, a gente falava terra de Marlboro, terra de ninguém. Cada um faz o que acha que é certo.
Não dá para viver em sociedade dessa forma. Não dá para viver em comunidade dessa maneira. Não havia, naquela época, autoridade divinamente designada. Todos faziam o que tinham vontade de fazer. Não havia nenhum limite, regra ou controle. Cada qual era uma lei para si próprio. Nós não podemos viver assim. A Bíblia nos ensina a viver de outra maneira. O que aconteceu com esse povo da época de Juízes? O povo se afastou e caiu em questionamentos, desobediência, imoralidades e idolatria. Deus estava longe de suas vidas em pensamentos, palavras e ações. Deus estava longe, o pessoal não estava nem aí para Deus. Como é que você vai deixar Deus controlar a tua vida se você ignora? Você vive à parte de Deus, você vive separado de Deus. Os resultados foram trágicos. Eles foram atacados pelos seus inimigos, não conseguiram enxergar nada. Foram derrotados, não estavam atentos, levados cativos ou mortos. Qual foi o remédio de Deus? Ele levantou um juiz que tiraria os olhos deles de si próprios, retornando-os a Deus. Eles então se arrependeriam e voltariam para a lei, a ordem e a disciplina de Deus para as suas vidas. Quando se encontravam sob o domínio e controle divinos, eles eram novamente restaurados a um lugar de liberdade e de graça. Muitas pessoas pensam que a falta disso tudo é o que te gera liberdade. Não, queridos, é isso que te leva à escravidão. Tem muita gente que consome droga, porque eu quero ter liberdade. Não, você vira escravo da droga, querido. Abre o olho, acorda, você vira escravo da droga. E não é isso que se quer. Eu quero que você tenha efetivamente liberdade de tudo aquilo que te cerca, e que vem de Deus. Aí sim você vai ter liberdade. Aí é o autocontrole. Aí é o domínio próprio. A minha vida sendo dominada pelo próprio Deus. A palavra grega é enkrateia. O prefixo em significa em, e kratos significa força. Os dois termos se referem a um poder dominador que procede de dentro, um controle interior. A natureza deste controle será determinada pelo que ou por quem estiver no trono da sua vida. Se o inferno estiver no trono da sua vida, você vai ser controlado pelo inferno. Eu tenho que colocar sempre Deus no trono da minha vida, porque é Ele quem tem que controlar a minha vida. É a Ele que eu entreguei minha vida. A esse Cristo que eu entreguei, que você entregou a sua vida. Temos que deixar o controle nas mãos desse Deus. Aí, querido, aí a coisa vai dar certo, que já não vai ser mais na nossa força, vai ser na força do Senhor. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa luta entre a carne e o Espírito, ela vai acontecer quando? Sempre. Sempre. Refere-se claramente ao controle, negação e disciplina da vida do nosso ego, a nossa vontade, aquilo que a gente muitas vezes quer fazer e que nem sempre vai ao encontro daquilo que Deus planejou que nós façamos. Não é uma renúncia do ego ou da personalidade, a qual nos foi dada por Deus. Já falei isso no outro slide. Cada um de nós é uma criação especial e o que é de muito valor aos olhos dele, aos olhos do Senhor. Refere-se ao controle e disciplina do nosso ego ou vida da nossa alma. É o trono, ou vida da nossa alma, é o trono da nossa razão, vontade e emoções. Alma, mente, vontade e emoções. Essas funções devem ser governadas pelo Espírito de Deus, se quisermos nos tornar tudo e atingir todo o objetivo que Deus tinha e tem ainda ao nos criar. Ele nos criou para algo e nós temos que cumprir isso. Tem que ser o nosso desejo cumprir. Se minha alma não for controlada por Deus, estarei vivendo uma vida obstinada, que na verdade é controlada pelo mundo, pela carne, pelo diabo. Separados de Deus, não temos a sabedoria nem o poder para cumprirmos o chamado divino. Olha, eu estou falando isso desde o início da aula. Estou aqui já há 1 hora falando. Eu estou falando disso, queridão, você só vai conseguir fazer se Deus estiver no controle de tudo aquilo que você faz. Não tem como, não tem como. Por mais estranho que pareça, a verdadeira liberdade entra em cena, permitindo que o Espírito Santo de Deus se torne um
com o nosso espírito. Ele nos liberta para viver uma vida plena, completa e criativa. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, tá, de mim, né, mas é de mim, achá-la-á. A nossa cruz fala sobre renúncia, controle e disciplina da nossa alma ou a vida do nosso ego. O resultado é uma vida de obediência e liberdade ao seguirmos Jesus. Queridos, coisa tremenda. E só vai experimentar isso daí. Você só vai ter a alegria de experimentar isso a partir do momento que verdadeiramente você entregar o controle da sua vida, essas linhas todas que nos seguram aqui e que nos movimentam, né? Como se fosse não sei como é que é o nome, uma marionete, né? Uma marionete, né? Eu não posso ser uma marionete nas mãos do diabo, cara, porque ele vai me levar para o abismo. Eu tenho que ser uma marionete, eu tenho que ser totalmente moldável e nas mãos do Senhor. É Ele quem vai orientar tudo aquilo que eu devo fazer. Queridos, não tem lugar melhor para nós estarmos do que nas mãos do Senhor. Eu queria concluir, né, o horário passa rápido, né? Eu queria concluir essa nossa aula, queria concluir esse módulo, né, que nós falamos aí sobre fruto do Espírito, essas 3 aulas, essa série, né? Eu queria concluir falando o seguinte: a vida dirigida pelo Espírito é a verdadeira vida, por nós mesmos controlada. Somente o Espírito Santo pode nos libertar da escravidão da carne e introduzir-nos na liberdade e plenitude do caráter de Cristo. Queridos, falei inúmeras vezes isso que eu acabei de repetir, não poderia sair sem falar mais uma vez isso. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se o fruto do Espírito, se eu estou vivendo o fruto do Espírito, o que diz a palavra? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que coisa linda, queridos. Podemos experimentar isso daí. Nós demos aqui algumas dicas, né, daquilo que você deve fazer para poder experimentar isso. Não abra mão desse privilégio. Não abra mão daquilo que Deus quer fazer na tua vida, queridos. Entrega a tua vida de verdade nas mãos de Deus. Mergulha nesse lago. Pode mergulhar, né? A água está subindo. Mergulha, querido. Mas mergulha de cabeça, tranquilo. Você não vai se machucar. Você vai experimentar coisas tremendas que o Senhor reservou para mim e para você. Em Gálatas 5, 24 e 25, diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. E Gálatas 6:8, para nós encerrarmos. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo sintetiza e faz o seu esboço do fruto do Espírito com palavras muito significativas. Queridos, a gente fala de Gálatas 5, 22 e 23, né? Mas eu encerrei com 24 e 25. Encerrei também falando de Gálatas 6, 8. Paulo, de uma forma assim, muito simples, né? É fácil de entender isso daqui. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. A carne nos afasta do Senhor, com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Como explicar isso daqui? Eu acho que é autoexplicável, né? É de fácil entendimento para qualquer pessoa. Isso que foi falado aqui. Queridos, eu vou ter que encerrar. E é bom, né? Eu não gosto muito de aula gravada, né? Porque não tem aluno aqui. Eu gosto de interagir com os alunos, não tem aluno aqui. Mas, por outro lado, também é bom, né? Porque fica gravado aí. Então, você pode usar isso daí, você pode olhar em outras oportunidades e remoer bastante isso daí.
Se você tiver alguma dúvida, depois entre em contato comigo, pode ser no domingo, né? Eu vou estar assistindo, obviamente, a escola bíblica. Você pode tirar as dúvidas ali, ou então, em outra oportunidade, aqui na igreja, ou quando retomarmos a escola bíblica de forma presencial, que vai ser após o carnaval, aí você pode estar junto conosco e tirar as suas dúvidas. Amém? Queridos, vamos orar e encerrar esse nosso momento. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, porque tu escolheste fazer morada em nós. Nós queremos te agradecer, Deus, porque a tua palavra nos revela através da leitura, através do manuseio. A tua palavra revela para nós os teus planos, e nós sabemos que são planos de bem e não planos de mal. Muito obrigado, Deus, porque tu sonhou com cada um de nós. Sonhaste, né, com cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Tu és um Senhor, tu és um Deus tremendo. Tu és um pai amoroso. Tu és um pai que se importa com seus filhos. E para nós é privilégio tremendo te chamar de pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e faça com que essa palavra, né, tudo que foi ensinado nesses 3 domingos sobre o fruto do Espírito, caia no coração dos nossos irmãos como uma revelação tua. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos,